Então, a primeira palestra, nós temos o prazer de receber o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, o senhor Diogo Piloni. Bom dia a todas e todos. Bom dia, doutor Diogo. Nós agradecemos a sua participação, a sua presença. É um prazer para o Cidesporte, para todos os internautas que estão acompanhando a nossa programação, tê-lo em nosso evento. Tudo bem? Tudo bem. Eu que fico aqui muito honrado com o convite, e com a possibilidade de participar aí da 7ª Cidesporte. Doutor Diogo, o doutor Diogo é especialista, em gestão portuária pela Universidade Federal de Santa Catarina, é engenheiro civil pela Universidade de Brasília e possui forte experiência, no setor portuário, atuando, pelo que eu identifiquei, desde 2011, doutor Diogo. E antecipadamente nós já agradecemos aí a sua participação e estamos curiosos, porque quem acompanha o setor portuário percebe muitas iniciativas, muitos programas, um setor que vem sendo mobilizado diariamente, semanalmente. Então, a sua fala, a sua palestra, os avanços do setor portuário brasileiro, por favor, fique à vontade. Bom, obrigado, professor. Deixa eu até iniciar aqui minha fala já mudando meu nome aqui no Zoom, Perfeito. Deixar aqui as travessuras das minhas filhas, colocar aqui meu nome. Bom dia a todas e todos, professor. Um prazer estar aqui, como eu disse. Realmente, nós temos trabalhado num ritmo estonteante aí de temas, de entregas, e de assuntos importantes para o setor de transporte aquaviário. E a gente está especialmente feliz, no dia de hoje, enfim, nessa semana, porque tivemos importantes evoluções no que diz respeito a uma das nossas pautas, das nossas agendas mais prioritárias, eu diria, que é no que diz respeito à gestão dos nossos portos organizados. Nós tivemos, na semana passada, um anúncio importante, que foi o resultado da pesquisa de opinião realizada anualmente, e que cobre os aspectos aí de competitividade, uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, e foi feito aí uma divulgação do resultado parcial da pesquisa, porque a pesquisa, ela em rápidas palavras, a pesquisa ela é baseada, o resultado da pesquisa de competitividade, do ranking mundial de competitividade, é calcada em dois grandes parâmetros. Um primeiro parâmetro diz respeito a uma pesquisa de opinião e a percepção dos diversos stakeholders que dependem, enfim, no caso do setor de logística e de transporte, estamos falando de investidores, operadores, usuários, qual é a percepção que há desses stakeholders quanto à competitividade nos diversos segmentos da infraestrutura e, no nosso caso, da infraestrutura de transportes. E há um segundo bloco da pesquisa, que é um bloco que diz respeito mais às questões de infraestrutura de fato, de conectividade, que a gente chama que é uma parte mais relativa ao hardware, da infraestrutura. Então, nessa pesquisa parcial, que foi a pesquisa de opinião, que é o primeiro pilar do resultado do ranking de competitividade, o setor de transporte aquaviário no país subiu 13 posições no ranking mundial, o que já demonstra assim, uma melhoria na percepção quanto ao trabalho. É impossível dissociar essa melhoria de percepção com o trabalho que tem sido feito sob condução aí do ministro de Infraestrutura, sob condução do Ministério de Infraestrutura, em que a gente humildemente dá a nossa contribuição no âmbito da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Ontem, tivemos a entrega de um prêmio importante, que é o prêmio Portos Mais Brasil, e a gente deve ter a veiculação dos resultados do prêmio que foi entregue, e foram entregue em quatro, o prêmio é dividido em 4 categorias, e, enfim,
desde aumentos de movimentação de cada um dos portos, um ranking de melhoria de indicadores, né? E no caso o indicador margem EBITDA, tivemos um dos indicadores também, né? Um terceiro prêmio com relação ao percentual de execução dos orçamentos disponibilizados para as empresas, né? E a gente sabe o quanto isso é um desafio em empresas estatais. Não basta você ter o orçamento, e hoje já é difícil você ter os recursos disponibilizados para a realização de investimentos, mas às vezes é mais desafiador ainda, mesmo tendo o recurso, executar esses recursos, né, tendo em vista as dificuldades encontradas aí enfim, na legislação intrincada que nós temos de gestão estatal. Então, e a quarta categoria, e a categoria principal, né, a categoria aí que reúne uma série de indicadores, né, o prêmio IGAP, o Índice de Gestão das Autoridades Portuárias, categoria vencida ontem pela APA, né, pela Portos do Paraná, que administra o Porto de Paranaguá. Então, ontem foi um dia de festa, porque é um dia em que a gente comemora, né, um bom trabalho realizado pelas autoridades portuárias, que tem levado os portos, mesmo em tempos difíceis, em tempos de pandemia, a resultados muito satisfatórios, né, inclusive com aumentos de movimentação, enfim, expressivos, né, em alguns casos aí. Ontem mesmo, num dos prêmios, né, que comentei, o prêmio de aumento de movimentação, a Companhia Docas do Pará ganhou 2 prêmios, o Porto de Santarém e Vila do Conde, com aumentos de movimentação da ordem de 30%. Então, alguns podem dizer, né, olha, isso aí tem nada a ver com a boa gestão do porto, ou seja, isso aí é mais uma competência do setor produtivo do que propriamente um trabalho realizado, né, pelas autoridades portuárias. A gente tende a discordar desse argumento, porque é certo que há uma pujança do setor produtivo e principalmente nas commodities brasileiras, e o ano foi um ano de super safra, né? A gente sabe disso, mas assim, por trás disso nós temos que ter infraestrutura e logística eficiente, e o porto é um nó importante nessa cadeia. Então, o atendimento dessas cargas tem que ser feito pelo porto, e o porto tem que estar habilitado com infraestrutura, com boa gestão, com condição de atender os picos de demanda que chegam a esses portos. Portanto, não dá para assim, dissociar também o bom trabalho desempenhado aí pelas autoridades portuárias, ontem à noite coroadas, aí, algumas delas com os prêmios merecidos pelo seu trabalho árduo, e eu acho que a gente tem encaminhado nesse aspecto, né, no que diz respeito à gestão de portos, de forma muito adequada e atendendo aí os anseios e as expectativas da sociedade, né? Outro ponto que acho que tem contribuído com essa melhoria do Brasil e da infraestrutura do Brasil no ranking de competitividade mundial tem sido os investimentos que estão sendo feitos, e aí pontuo aqui algumas das iniciativas da Secretaria para que a gente aumente cada vez mais os investimentos. Perdão, meu microfone foi desativado, queria aqui só testar, todos me ouvem? Bom, se não, me avisem por gentileza. Então, estava falando dos investimentos, né, que temos realizado no setor, dentro dos portos organizados, fora dos portos organizados, em terminais de uso privado, num esforço muito grande e conjunto, né, que não é somente do Ministério de Infraestrutura, é um esforço que tem sido aí feito em parceria, né, Ministério de Infra, Agência Reguladora, ANTAC, que tem um papel importante na liberação, na autorização de investimentos, seja dentro de portos, seja em terminais de uso privado. No caso dos portos organizados, um esforço conjunto com a EPL, Empresa de Planejamento e Logística, que tem sido hoje a nossa principal estruturadora de projetos portuários, e tem gerado assim, um ritmo de entregas de estudos que depois embasam nossas licitações de arrendamento, um ritmo
muito grande, muito forte. Assim, estamos fazendo quase que 2 estudos por mês com essa pequena equipe, né, com essa força-tarefa montada na empresa de planejamento e logística. Enfim, os diversos parceiros, portos organizados, empresas, associações empresariais que têm contribuído nessas modelagens, nesses empreendimentos. Isso tem nos gerado bons resultados. Estamos fechando o ano com os leilões que faremos dia 18 de dezembro. Realizaremos um leilão de 4 áreas, 4 arrendamentos portuários nos portos de Aratu, Maceió e Paranaguá. E aí, com esses 4, nós vamos fechar o ano dos anos de 2019 e 20, que estivemos atuando aqui à frente da Secretaria, com 19 leilões de arrendamentos. Mesmo com um ano, como disse, de pandemia, de crise pandêmica, os portos não pararam, os empreendimentos, os lançamentos de leilões de arrendamentos continuaram, e principalmente as estruturações. Temos aí uma série de estudos já em estágio avançado para publicação de edital. Pretendemos até o final do ano publicar mais 5 ou 6 editais, e que formarão ao longo de 2021 e 2022 uma carteira de mais de 30 arrendamentos em diversos portos do país, com investimentos na casa de 6 bi de reais. Então, estamos aí em voo de cruzeiro com essa pauta, que é a de realização de novos contratos, assinatura de novos contratos em portos organizados. Mas o Ministério de Infra tem foco também na realização de investimentos fora dos portos organizados, em terminais de uso privado. Foram mais de 60 contratos assinados desde janeiro de 2019, com investimentos muito representativos, e temos ainda uma carteira de mais de 60 empreendimentos que pretendemos e estão aí em algum estágio de análise, seja no Ministério de Infra, seja na agência reguladora, com a expectativa aí de celebração de assinatura de contratos de adesão até o final de 2022. E aí nós estamos falando de investimentos bilionários também em terminais de uso privado. Acho que o mercado, os investidores têm percebido um ambiente seguro para investir. Isso, acho que essa visão de segurança jurídica e de bom ambiente de negócios, de postura do governo pró-mercado, pró-business, tem gerado uma grande atração e interesse da iniciativa privada. Nossos leilões têm sido totalmente exitosos, com grande participação, com grandes valores de outorga. Esse não é o nosso principal objetivo, O nosso principal objetivo são os investimentos, são gerados por esses contratos, mas os bids, os lances de outorga, acabam trazendo uma visão e uma perspectiva de qual é o apetite que o investidor, que o operador tem tido com o nosso programa. Então, isso tem sido aí uma máxima dentro e fora dos portos organizados. Nós estamos avançando na pauta de parcerias público-privadas, não só nos tradicionais arrendamentos e contratos de adesão de TUPs, mas estamos aí em discussão já avançada com o nosso programa de desestatização de portos, com as nossas concessões portuárias, em que a gente ousa discutir não só a transferência da operação portuária privada, algo que já é uma realidade no setor desde a década de 90, que é uma coisa já tradicional e bem consolidada no setor portuário brasileiro, mas a gente avança numa pauta que é a de trazer a iniciativa privada também para a gestão dos nossos portos organizados e não só para a operação portuária. E aí nós estamos falando de concessões de portos como um todo, em que temos 4 projetos piloto já qualificados do Programa de Parceria de Investimentos. São projetos tidos aí e com carimbo de prioridade nacional pelo PPI. O primeiro deles, a Companhia Docas do Espírito Santo, que estamos já com estudos concluídos, entregues à agência reguladora, em que temos a expectativa de abrir a consulta pública dessa que é a primeira desestatização de portos, pelo menos aí dos tempos modernos. A gente já teve porto concedido no passado, mas sob um modelo totalmente diferente
do que teremos aí apresentados nos nossos próximos pilotos de desestatização. E essa primeira concessão, então, com expectativa aí de publicação de consulta pública até dia 15, até meados de dezembro, em que esperamos, nesse processo, contar com a contribuição de todos os nossos, de toda a nossa comunidade portuária, além dos investidores, mas também dos operadores, dos armadores, dos trabalhadores portuários, por que não? Enfim, de todo esse complexo meio, né, que é o meio portuário e todos os seus atores. Nossa ideia é que, com essa consulta pública, de fato, a gente desenvolva o estudo, que a gente tenha aí uma melhoria dos documentos, uma melhoria do modelo a ser posteriormente apresentado para o leilão, que esperamos fazer no segundo semestre de 2021. Esse é o primeiro case de desestatização. Temos também na fila aí, já com estudos sendo realizados, mais 3 portos, 3 empresas, a SPA, a Santos Port Authority, gestora do Porto de Santos, o Porto de Itajaí e o Porto de São Sebastião. A perspectiva de qualificação ainda de mais uma empresa na próxima reunião do Programa de Parceria de Investimento, agora em dezembro, e a gente deve incluir a Companhia Docas da Bahia também no programa para estudos de desestatização. Projeto da Codesa, já como disse, bem avançado, a gente deve sair aí na rua, né, para discussão na consulta pública com um modelo de concessão, em que a gente concede o ativo operacional, estamos falando aí do canal de acesso, dos berços de atracação, dos ativos comuns operacionais atrelados à Companhia Docas do Espírito Santo, né, ali dos portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho. E o modelo deve contemplar uma proposta de, em paralelo à concessão dos ativos operacionais, a alienação da empresa Codesa para um parceiro privado. Então, um modelo misto, né, de alienação com concessão dos ativos, mas é importante que se diga que os ativos permanecerão na titularidade do poder público, sendo concedidos à iniciativa privada por um prazo estabelecido, um prazo determinado. Deve ser um prazo da ordem aí de 35 anos, estamos fechando, mas deve ser de 35 anos, e com uma possibilidade de prorrogação por um curto período de 5 anos, que na verdade é um modelo tradicional já aplicável em rodovias e aeroportos, em que esses 5 anos na verdade não são prazo, né, não é considerado um prazo de prorrogação, e sim um prazo de ajustes finais de contrato. Portanto, a ideia é de um contrato praticamente improrrogável, de longo prazo, para que se tenha a possibilidade de amortização de investimentos que serão realizados aí pela iniciativa privada. Considerando só os investimentos do concessionário, nós estamos falando de investimentos da ordem de 1,5 bi em acessos, manutenção de canal, enfim, uma série de investimentos atrelados ao contrato de concessão, e devemos ter aí, com as expansões de novas operações portuárias que serão, a partir de então, geridas pelo concessionário, talvez aí um aporte da ordem de 1,5 bi, ou seja, um somatório de 3 bi de investimentos, entre investimentos do concessionário e de operadores do porto. É uma forma inteligente, é um modelo de concessão de que a gente traga alguns atributos que hoje são tão difíceis, né, de serem implantados com regularidade na gestão estatal. E aí estamos falando de melhor governança na gestão, regularidade, meritocracia na escolha de gestores. Estamos falando de o aporte de investimentos privados no momento de restrição fiscal, que é muito importante. Estamos falando de flexibilização de regras de contratação, para que se tenha o atendimento das obras que são tão necessárias para esses ativos portuários, sem todo o sistema intrincado, complexo, rígido, da legislação atribuída, né, à gestão estatal. Isso vai desde a contratação de um novo operador dentro do porto, né, por meio hoje de um contrato de arrendamento, seja a contratação de obras de grande porte, dragagem, seja de aprofundamento ou manutenção, ou simples contratações
de material de expediente, né, e que hoje a gente sabe até para isso é difícil, é complicado, é complexo, é intrincado o nosso arcabouço legislativo e normativo, né, dentro do modelo de gestão estatal. Bom, falei muito de portos, vou falar um pouco agora de navegação. Estamos aí também com um projeto importantíssimo para navegação de cabotagem no país, que é o BR do Mar. BR do Mar que já está com proposta apresentada ao Congresso Nacional, em momento aí de amplo debate, e aí nós estamos falando de uma política que envolve uma série de interessados, e natural que se tenha um debate muito grande, né, enfim, que envolve a indústria da construção naval, os trabalhadores portuários, marítimos, enfim, as empresas, né, os armadores, dos diversos portos, grandes, pequenos, os usuários, né, assim, ao fim e ao cabo é para eles que a gente tem proposto essa nova política, para que a gente possa trazer aos usuários mais alternativas, trazendo a cabotagem, que hoje tem uma participação muito tímida na matriz logística brasileira, para uma participação mais à altura do potencial que o Brasil tem, com as suas dimensões, com a sua costa, e com uma realidade posta que é a concentração de riqueza e de PIB em regiões próximas ao litoral. Então, portanto, nada mais natural que um país como o Brasil se utilize dessa matriz, dessa alternativa logística que é a cabotagem, e com todos os benefícios que isso traz, de redução de custo logístico, né, com impacto econômico, aí, aumento de competitividade das nossas indústrias, redução do custo logístico para os consumidores de produtos do país. Traz também atrelada a essa política um relevante impacto ambiental positivo, no caso, que a cabotagem traz, é uma alternativa muito menos poluidora, muito mais amigável ao meio ambiente, traz uma perspectiva de redução de acidentes em rodovias, e traz, acima de tudo, uma visão que de uma experiência multimodal. A cabotagem, ela não se presta ao transporte porta a porta, portanto, haverá sempre a necessidade do transporte Alô? Vocês me ouvem, pessoal? Dá um retorno aí. Quem me ouve, me dá um joinha, assim, porque caiu aqui de novo um pouquinho. Não sei se a gente... Ah, sim, ótimo. Vamos lá, vamos retomar. Eu estava falando aqui do BR do Mar, né? E da necessária experiência multimodal, que é a cabotagem, por não ser o transporte porta a porta, portanto, sempre dependerá nas pontas do transporte rodoviário, e acho, né, entendemos, no âmbito do Ministério, que isso é, acima de tudo, uma visão muito racional, né, de que não faz sentido que tenhamos, em certa medida, para esses fluxos que serão atendidos para cabotagem, né, que o transporte continue a ser rodoviário, e isso não gera um impacto negativo para os profissionais do transporte rodoviário, para os nossos caminhoneiros, dado que nós estamos a discutir aqui uma transferência de um trecho que hoje é feito, né, em certa medida, pelo transporte rodoviário, que é um trecho de longa distância, que remunera mal o caminhoneiro, que desgasta equipamento, que é causador de inúmeros acidentes, né, pelas jornadas extenuantes às quais os caminhoneiros precisam aí se submeter, e a gente troca esse trecho de longa distância, que passaria a ser assumido, né, pelo transporte de cabotagem, pelos transportes de curta distância, nas pontas, da origem até o porto, ou do porto até o destino, que são transportes mais bem remunerados, né, mais bem pagos, que trazem uma maior qualidade de vida para o caminhoneiro, que reduzem o desgaste ao equipamento e que trazem, sem dúvida alguma, né, um cuidado com o caminhoneiro no que diz respeito à redução dos acidentes, que muitas das vezes, né, estão aí os caminhoneiros, os trabalhadores das estradas,
envolvidos nesses acidentes. Então, a ideia é trazer essa racionalidade à matriz logística brasileira. Isso não caminha sozinho, né? Não, a cabotagem não é uma alternativa estanque das demais. Então, a gente está trabalhando também na melhoria das nossas rodovias, com contratos de manutenção, com obras de duplicação. Estamos trabalhando num robusto programa de ferrovias, com investimentos em novos leilões. Aí tivemos recentemente a Norte-Sul, teremos aí o leilão da concessão da Ferrogrão, da FIOL, e temos também a carteira de renovações antecipadas de contratos de concessão existentes nas nossas ferrovias, que traz agora um instituto muito criativo, inteligente, legal, que é a possibilidade de investimentos cruzados nessas concessões e nessas prorrogações de concessão, em que a gente se utiliza, o poder público se utiliza do excedente econômico gerado pela prorrogação de um contrato de concessão ferroviária, e ao invés de alocar essas outorgas para o Caixa da União, a gente realoca de forma muito mais eficiente essas outorgas em construção de novos trechos ferroviários que vão depois ser objeto de novas concessões de novos trechos, com outorgas que gerarão mais investimentos em novos trechos de ferrovia. Então é um efeito aí em cadeia, né, nesse programa robusto de concessões ferroviárias que nós temos em andamento no país. Professor, eu acho que assim, trouxe aqui os principais pontos, né, do que a gente tem feito, dos avanços no setor portuário, expandi um pouco para o que a gente tem tratado aí no âmbito da navegação. É lógico que aqui a gente acaba tendo que fazer um recorte, né, de todos os outros importantes programas que a gente tem tocado aqui no Ministério, mas eu acho que já traz aí uma boa visão das principais iniciativas que temos aí na Secretaria, e atendo assim a sua encomenda, a encomenda do CIDES nesse evento, obviamente aqui me colocando à disposição para eventuais dúvidas e perguntas que surjam. Secretário Piloni, muito obrigado, realmente temos algumas perguntas, e eu já sinalizo para o Mário Amorim, que fez uma pergunta lá no YouTube sobre as privatizações dos portos. Essa pergunta, Mário, a gente vai formular amanhã, nós vamos ter um painel específico com o Fábio Lavoro, secretário, diretor da SNP, com o Júlio da Codesa, com o Marcelo Salles do Porto de Itajaí. Então, essa pergunta a gente formula amanhã, né, no próprio debate. Secretário Piloni, uma pergunta, né, rápida que eu gostaria de fazer. Quem acompanha, né, o setor portuário e a atuação do próprio Ministério percebe que muitas iniciativas, muito trabalho vem sendo feito. E eu tenho afirmado que alguns podem concordar ou podem discordar do que está sendo feito, mas jamais alegar que pouco ou nada vem sendo feito. Qual o segredo para, num ambiente tão complexo que é o setor público, implementar mudanças, implementar melhorias, né, implementar inovação, como você sinalizou até agora? E a sua experiência no setor público contribui para isso também? Ok. Vamos lá. Bom, acho que o segredo, acima de tudo, professor, a formação de uma boa equipe. Nós tivemos essa faculdade que foi nos concedida pelo ministro Tarcísio e pelo presidente Bolsonaro, de compor uma equipe assim, em que a gente conseguiu juntar profissionais que eram já profissionais extremamente respeitados no setor, com atuação no setor público, mas trouxemos, né, nomes da iniciativa privada também para a composição do time, e com essa liberdade que agora temos, não só para a escolha da equipe, mas para a proposição de projetos, a gente traz para o universo de infraestrutura do país uma realidade que nem sempre foi a realidade posta no Brasil, infelizmente, que é a de realização de um trabalho pautado pelo bom senso técnico.
e quando a gente faz um trabalho com bons técnicos e pautado pela boa prática, pelas experiências internacionais, a gente acaba tendo a possibilidade aí de propor, né, boas iniciativas, e de fato acho que a gente tem feito isso. Outro ponto, professor, que eu acho que é crucial é o diálogo. Nós temos uma conduta do Ministério, e isso vai desde o ministro Tarcísio, que é a de abrir as discussões de forma muito transparente, e chamando todo mundo à mesa de reunião. E num ambiente complexo como é o portuário, o senhor mesmo citou, isso é um desafio grande, que é de conciliar todos esses interesses, e são muitos, para que a gente possa ter políticas que realmente, assim, de forma nenhuma a gente tem a pretensão de querer agradar a todos, porque isso é impossível, mas a gente tem que pelo menos ouvir os argumentos de todos para a montagem do projeto, analisar que tipo de impactos que são gerados com as decisões que por nós são tomadas. Essa é uma responsabilidade muito grande dos gestores públicos, nada que é feito aqui não observa os impactos para a vida das pessoas, das empresas, enfim, dos atores que estão aí envolvidos dentro desse, assim, dessa fauna, eu diria, do transporte aquaviário do país. Então, acho que é isso. Bom senso técnico, boa equipe, mas, acima de tudo, uma boa capacidade de diálogo desenvolvida aqui. Secretário Piloni, a última pergunta, e depois a gente encerra devido ao próprio horário e a sua agenda também. Em relação à BR do Mar, que é um excepcional projeto e parabenizo, excelente, na sua visão, quais são as principais oposições que estão sendo enfrentadas no Congresso, já que o projeto se encontra lá para debate? Bom, vamos lá. O projeto, ele, como falei assim de forma sucinta, na apresentação, ele é um projeto que é muito observado, é um tema muito caro para muitos atores. E quando a gente fez a escolha de política pública, no sentido de trazer, por um lado, a abertura da cabotagem brasileira a novos entrantes, ou ter uma maior abertura, porque há uma polêmica aí se o setor de cabotagem brasileira é de fato fechado, e aí eu sempre vejo a questão por dois lados. O que nós temos hoje, por exemplo, é uma condição que alguns países do mundo não têm. Por exemplo, a possibilidade de entrada de capital estrangeiro, às vezes em até 100% da composição acionária das empresas brasileiras de navegação. Para que se tenha ideia, o setor de aviação civil pleiteou isso por anos e anos. Somente esse ano as empresas de aviação podem ter uma participação mais expressiva de capital estrangeiro na sua composição acionária. Isso é uma realidade do setor de cabotagem no Brasil há bastante tempo. Mas, enfim, a gente entende que há necessidade de mais abertura. E a abertura, ela será trazida com o BR do Mar com uma maior flexibilização da vinculação da cabotagem brasileira à indústria da construção naval. Essa é uma das formas de fazer isso. À medida em que nós temos hoje essa grande vinculação, o que desestimula a possibilidade de trazer embarcações estrangeiras para o país, a gente acaba, de certa forma, no modelo atual da cabotagem, afugentando um pouco a participação e a entrada de outras empresas. O BR do Mar busca, por um lado, essa abertura com uma série de novas modalidades de afretamento de embarcações estrangeiras, seja casco nu, seja afretamentos a tempo. Algumas dessas modalidades, inclusive, sem a necessidade de qualquer lastro em embarcação própria. Então, quando você faz isso, você caminha nesse sentido, é lógico que isso gera uma preocupação grande, por exemplo, da indústria da construção naval. E aí eles têm se posicionado com essa preocupação. Nós, quando bolamos a política, nós observamos esse impacto na indústria da construção naval. E o que nós mapeamos é que a construção de embarcações para cabotagem
na indústria da construção brasileira, indústria naval, foi pouco significativa nos últimos 10 anos. Nós estamos falando de quase 700 embarcações construídas nos últimos 10 anos, com recursos do Fundo de Marinha Mercante, e dessas apenas 30 embarcações foram embarcações da cabotagem. E se a gente for considerar embarcações para cabotagem, que a gente chama de cabotagem não petróleo, né, e aí estamos falando de container, carga geral, etc., nós estamos falando aí de 4 embarcações que foram construídas no país nesses últimos 10 anos. Então, esse não é o core business da indústria da construção naval brasileira. Isso é uma percepção clara. E o projeto ele está vocacionado apenas para a cabotagem. Portanto, para aquilo que a indústria naval é mais forte e tem um mercado maior, nós estamos falando aí do apoio marítimo, apoio portuário, navegação interior, nós não estamos mexendo nisso com o BR do Mar. Então, mas, obviamente, isso traz uma preocupação se isso pode vir a ser um precedente, né? A gente tem também oposições, né, de um rol muito restrito de empresas que têm trabalhado aí contra o projeto e alegam, né, que o nosso projeto é um projeto que visa beneficiar somente as grandes empresas internacionais. E é curioso isso, porque do outro lado, as grandes empresas, né, as empresas brasileiras de navegação, também têm apresentado uma restrição ao projeto da forma com que ele originalmente foi apresentado. Então, quando a gente tem uma crítica vinda de uma empresa que se reconhece ou que se considera uma empresa pequena da cabotagem, mas por outro lado a gente também tem uma crítica, não ao projeto como um todo, mas alguns pontos do projeto, vindos das grandes empresas da cabotagem, a gente chega à conclusão que de fato o que a gente propôs foi algo ponderado. Porque se por um lado nós estamos pautando uma abertura da cabotagem brasileira, a gente mantém ainda um certo cuidado para que a cabotagem esteja protegida dos radicais, né, das radicais mudanças de valores de frete marítimo internacional. Então a gente resguarda um pouco a cabotagem de uma falta de regularidade que é uma marca do mercado de frete internacional. Quando a gente faz isso, a gente mantém algumas modalidades de afretamento de embarcações baseada em lastro em embarcação própria, né? E isso acaba gerando uma possibilidade de competição de 2 nichos de empresas. Se por um lado a gente tem um tipo de empresa, talvez novos entrantes aí, que se beneficiem de um afretamento a casco nu, sem qualquer lastro em embarcação própria, né, e ele entra no mercado já, inclusive se constituindo EBN, baseado unicamente no contrato de afretamento, ou seja, sem ter qualquer embarcação, e aí isso é um perfil muito vocacionado a novas empresas que vão entrar no mercado, mas sabendo que o afretamento a casco nu é um afretamento que tem custos operacionais maiores. Por outro lado, eu tenho um rol de empresas que já são detentores e titulares de embarcações próprias, que vão ter a possibilidade de, com base nessas embarcações próprias, terem a possibilidade de afretarem embarcações a tempo, que, como todos sabemos, né, tem custos operacionais mais baixos do que o afretamento a casco nu. Então, eu vou ter 2 modelos. Um modelo em que eu tenho um investimento, né, o CAPEX mais baixo, com o OPEX mais alto, que é o trazido pelo afretamento a casco nu, competindo, né, em condições iguais, parecidas, com um modelo de empresas que tem lastro, portanto vão ter um custo de capital maior, porque fizeram investimentos, né, um CAPEX maior, mas com OPEX menor. E aí você tem uma compensação das condições e uma condição competitiva bem equilibrada entre esses 2 segmentos, esses 2 possíveis esse possível rol de empresas que vão competir no mercado. Mas, enfim, então nós temos a indústria da construção naval, nós temos uma empresa, enfim, dita pequena, que tem feito bastante críticas, nós temos uma crítica mais branda, mas nós temos críticas a alguns institutos do BR do Mar feitos aí pelas indústrias, pelas empresas já constituídas, empresas brasileiras de navegação,
E temos assim uma percepção muito pontual de pouquíssimas, assim, a gente diria, pouco representativas lideranças de caminhoneiros, de que o projeto, a cabotagem sendo implantada de forma mais pujante no Brasil, pode vir a tirar de forma significativa o mercado dos caminhoneiros. Essa percepção, como disse, é uma percepção pouco representativa dentro das lideranças sindicais dos caminhoneiros, porque já há uma percepção, ao nosso ver, dos próprios caminhoneiros, de que o impacto da política da cabotagem ao transporte rodoviário é muito pouco significativo e, pelo contrário, pode trazer até grandes vantagens com o aumento de fluxo de cargas de curta distância para os caminhoneiros. Então, todas essas resistências eventuais estão sendo tratadas, obviamente, com muito cuidado e com muita atenção. A gente não ignora as preocupações desses grupos de interesse, né? E, portanto, assim, na discussão no Congresso, um caminho natural é que haja ajustes no texto para contemplar, talvez, uma parte dessas preocupações. Mas muito importante para a gente é manter a coerência do que foi apresentado e acho que a gente vai ter sucesso com relação a isso, com certeza. Secretário Pilloni, conciliar realmente interesses diversos é um grande desafio, mas a sua habilidade, né, e a sua equipe certamente conseguirão fazer, como estão fazendo, o melhor. Nós gostaríamos de agradecer, né, em nome da Unisul, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade de Valência, a sua participação. Você demonstrou claramente a alocação de 2 ativos intangíveis fundamentais nos dias de hoje: o seu tempo e o seu conhecimento. Muito obrigado.